Vamos chamar o Leonardo Sakamoto que está conosco. Sakamoto, falando sério agora porque o assunto é complexo, né? A gente está vendo um impasse dado porque o Nicolás Maduro foi declarado é, como vencedor da disputa. Ele já foi proclamado o vitorioso, mesmo sem a divulgação das atas, e é claro que fica tudo sob suspeita, tendo em vista como foi feito esse processo eleitoral, né, com muita violência, afastamento, prisões políticas. A gente sabe que do outro lado também há uma oposição que tem interesses talvez não sejam os mais republicanos ou mais, sei lá, pensando em prol da comunidade venezuelana, mas é claro que o processo todo foi esquisito, né? E agora fica difícil de acreditar no Nicolás Maduro sem apresentar essas atas, esses boletins. Boa tarde para você. Opa, boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. Diego, pobre povo venezuelano, né? Emparedado entre um autocrata e de um lado e pessoas sem apreço ou com pouco apreço por uma democracia real do outro, né? É, Bem, primeiro vamos por partes, né? Primeiro, Maduro quer que acreditemos na palavra de um autocrata, que acreditemos que as eleições tiveram lisura, sem que ele apresente de fato as atas, os dados, as informações que possam comprovar, né, a lisura das eleições. Qualquer país, Brasil, os Estados Unidos, os países que fazem parte da União Europeia, do Mercosul, todos eles as eleições são possíveis de serem verificadas, os resultados checados, né? Ao contrário do que diz uma parte do bolsonarismo, diga-se de passagem, mas todos eles são capazes de serem auditados, né? E serem comprovados, os dados estão lá, né? O que acontece é que você não tem na Venezuela nenhum interesse por parte do governo venezuelano até agora de demonstrar, de trazer a público essas atas que estão sendo cobradas por uma série de países. O Brasil cobrou as atas, os Estados Unidos, organismos internacionais, todo mundo falando, Maduro, mostre o resultado antes de se proclamar presidente, antes de proclamar-se como ganhador. E ele fez o que? Se proclamou como ganhador. Então, o que que acontece, né? A oposição ganhou com 70 pontos de diferença, com tantos pontos de diferença a mais, como diz, também não dá para saber o quanto isso é verdade, não dá para saber. A gente tem informações sobre os institutos de pesquisa, né? De um lado, tem outros institutos de pesquisa que apontavam outras coisas, né? E aí, na cobertura internacional, cada um vê o instituto de pesquisa que quer, muitas vezes, mas o fato é que. Neste exato momento, a gente sabe que havia uma onda muito grande de eleitores de oposição que iam votar num país em que o voto é voluntário, ele é opcional, ele não é obrigatório, mas havia uma onda muito grande de eleitores para votar. Havia também um apoio a Maduro, né? Não se nega isso. Mas o que que acontece? O fato de que Maduro, né, tenha subido o tom nas últimas semanas, antes do pleito, fazendo ameaças, dizendo que o Brasil, os Estados Unidos e outros lugares, mentindo nesse caso, falando que a gente não tinha como comprovar os resultados das nossas eleições, já mostrava que ele estava preocupado que alguma coisa estava cheirando mal na sua expectativa de se ver presidente por mais 6 anos. E aí, agora, o fato dele não trazer a público os resultados e, nesse discurso que a gente acabou de ver, se vitimizar, é um indicador bastante preocupante de que houve um atropelamento das regras democráticas na Venezuela. Né? Mais um, no caso, né? Então é o seguinte: para que a Venezuela não seja, né, alijada do contexto internacional, não seja um par internacional, né, com apenas uma parte do mundo reconhecendo, né, a legitimidade do governo, ela precisa trazer isso em público, né? Acontece só o seguinte, acho que é importantíssimo a gente colocar isso. Vamos de novo, né? Maduro quer que acreditemos na palavra de um autocrata. Maduro age, inclusive, como um canastrão para que a gente acredite nessa palavra de autocrata, né? Sem mostrar os resultados, né? Solta um "la garantia soy yo" no meio do negócio, assim, no meio de todo esse processo, né? O povo venezuelano emparedado, né? Precisando desenvolver, precisando de melhorar a economia, precisando de comer, precisando de mais liberdade, precisando de direitos efetivados. E aí você tem um presidente que age de um jeito, uma oposição que já está pedindo, que pediu para o exército, para as forças armadas intervirem, né? O que é um golpismo também, né? O que é um absurdo nesse ponto. Só que
O ponto é o seguinte, a gente tem que, neste momento, né, e acho que tem que, a comunidade internacional tem que fazer uma pressão para garantir transparência nesse resultado. Não adianta nada países, né, simplesmente falarem foi fraude ou foi legitimado. A China e a Rússia correram para legitimar o resultado do seu aliado, né? E tem lugares como a Argentina que correu para dizer ditador, etc e tal. Acontece o seguinte: sabemos que Maduro é um autocrata. A questão no meio de tudo isso é: cadê os resultados das eleições? E se Maduro não mostrar o resultado das eleições, o Brasil vai ter que, como grande potência regional, né, do subcontinente da América do Sul, ele tem um papel, tem uma responsabilidade. É claro, não é interferir na autodeterminação dos povos, mas existe uma série de instrumentos de pressão, né? Ou um deles, que foi a suspensão da Venezuela do Mercosul, foi tomado, não tenha dúvida nenhuma. A Venezuela não está fazendo parte neste momento do Mercosul, apesar de ter se integrado por conta disso. Mas existem outros instrumentos que podem ser tomados, pode ser efetivados, caso comprove-se que age, que essa transparência não houve, que não há dados e que os números foram inventados.